Mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai trabalhar aí a integração, né, da biblioteca TICZ é, no, em um gráfico do PGFplots. Perfeito? Então estou aqui com os exemplos que eu vi que a gente fez nos vídeos anteriores, né? E este gráfico especificamente, né, a gente não colocou legenda, né? Até porque tem uma dificuldade aqui de a gente colocar legenda. Como eu tenho dois eixos e um gráfico com um eixo com dois gráficos, que seria esse, e um outro gráfico, né, com um outro eixo com um gráfico. Se eu der usar o comando aqui que a gente usou, como por exemplo esse gráfico anterior aqui, né, copiar esse comando aqui, colocar aqui, né, digamos que a gente digita, vamos colocar aqui gráfico 1, eu vou chamar só de gráfico 1, gráfico 2, gráfico 2, e seria aí, né? Na verdade, eu vou colocar aqui temperatura, temperatura, e o último seria radiação, né? Ele não vai reconhecer essa figura, muito menos se eu colocar aqui embaixo, né? Porque essa legenda, ela só está relacionada com o eixo, ela está bem dentro do ambiente eixo, né? Então, a gente só consegue obter ela dentro aí do eixo, perfeito? Tem como a gente resolver isso? Tem uma gambiarrinha, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, desse lado aqui, ele vai sobrescrever, né? Do lado de lá. Tem uma gambiarrinha, né? Que é possível, né? Da gente, por exemplo, ó, tem dois gráficos nesse aqui. Quero adicionar um terceiro aqui que vai ser a radiação, né? Vou colocar aqui, né? Entre colchetes, só para ficar aqui como uma equação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso adicionar aqui um gráfico que ele não vai ficar visível, né? Pode ser inclusive nesse caso aqui, né? Esse mesmo gráfico aqui, né? Se eu adicionar esse gráfico aqui, né, nessa escala aqui, como os dados vão de 0 até um pouco mais de 3, esse gráfico ficaria aqui abaixo do 5. Ele estaria oculto aqui na minha figura, né? Então ele não vai aparecer no gráfico, mas a gente tem aqui, né, a legenda, né? Então eu consigo adicionar a legenda dele, né? Se tiver um conjunto muito grande de dados, né, e eu não quiser, por exemplo, né, fazer a leitura desses dados, pesar muito aqui para o compilador, né, se eu tiver com problema aí de tempo de compilação, o que eu posso fazer? Eu posso inclusive colocar aqui uma equação, né? Então vou colocar aqui, pegar o comando aqui de colocar um domínio para essa equação fora do gráfico também, né? Então vamos dizer que eu vou fazer esse gráfico aqui de menos 5 até menos 4, por exemplo, né? Então esse gráfico ficaria aqui à esquerda do meu gráfico e eu posso colocar aqui, por exemplo, gráfico de x, né? X igual a y, né? Então também atende, né? Ele vai, né, ter um gráfico que está escondido na figura, né? Não vai aparecer, e eu consigo adicionar aquilo ali, né, uma legenda sem a necessidade aí de ler dados de uma tabela que pode ser inclusive um conjunto grande de dados, né? Então pode ficar ruim. Perfeito? Bom, mas, né, a gente pode fazer alguma coisa usando aí os desenhos que a gente aprendeu aí em vídeos anteriores do TICZ. Eu vou tirar essas duas legendas, né? Aqui, outra legenda tá onde, hein? Eu já tinha apagado. O que eu posso fazer então? Então é muito comum em gráficos desse tipo, né, se a gente lê em livros, né, de alguém colocar uma setinha aqui, por exemplo, indicando que esse gráfico ele está do lado de lá, né? Então como que a gente faria essa setinha? Nós vamos usar aqui o comando, né, que a gente viu aí em slides anteriores, né, draw, né, a setinha, né, a gente usa esse símbolo aqui, e eu vou, né, desenhar a setinha aí a partir de dois pares de coordenadas, né? Só que eu vou usar essa coordenada do próprio eixo, né? Então a gente começa aqui com o comando de axis
CS, né? Ou seja, sistemas de coordenadas do eixo, e aí eu vou entrar com o valor de x e y desses sistemas de coordenadas. Quero esse ponto aqui, que é o ponto de máximo. Esse ponto de máximo, qual é o valor dele aqui? O ponto de máximo, então, é 16 no x e 2,70 e alguma coisa, né? Vou arredondar aqui para 2 no y. Então, voltando aqui para a minha figura, né? Eu vou fazer, então, uma linha que começa nesses dois pontos, 16 e 2,72. E aí eu vou, né, deslocar para a direita. Vamos deslocar aqui uma unidade, né? Acho que seria bom, né? Então, 15 e o 2,72. E aí, né, como essa figura está ali, eu vou colocar ali de head também, né? Então, vai desenhar para a gente uma setinha aqui, saindo desse ponto para lá. Ó, tá, esse aí foi aqui. O que eu fiz de errado aqui? Eu coloquei, né, no eixo errado, tá vendo? Eu estou colocando aqui no eixo de temperatura, né? Na verdade, eu preciso colocar isso no eixo da radiação, que é o de baixo. Depois do ADD-plot aqui, vou colocar aqui esse comando. Então, vai fazer uma setinha que sai dessa figura e vai para cá. Aqui eu esqueci de colocar, né, o comando aqui embaixo também, né, de sistemas de coordenadas, né? Então ele vai usar aqui sistemas de coordenadas para cá. Na verdade eu queria para a direita, né? Então ainda tinha que ser 17 aqui. Então essa figurinha ali desenha para lá, perfeito? Eu não gosto muito daquela setinha não, acho aquela setinha bem feia. Essa setinha aqui desse diagrama de corpo livre que eu fiz em vídeos anteriores, eu acho mais bonita. Vou mudar essa configuração aqui também dela. E achei que uma unidade aqui ficou pouco, tá? Vou mudar aqui para 18. Então, essa setinha aqui indica para a gente, por exemplo, né, que esse gráfico vermelho ele está aqui no eixo da esquerda, perfeito? E aí é comum a gente também indicar aqui, né, que essa figura aqui em azul ela está do eixo de cá, né? Então como que eu vou fazer isso? Como são mais de uma figura, né, vou desenhar aqui então um círculo em torno aqui do 5, né, mais ou menos aqui nessa direção. Aqui a gente pode usar também, tá? Eu posso usar essas coordenadas aqui no eixo absoluta, né? Então eu vou entrar com os números certinhos, 18 e 72, mas posso usar também, né? Se eu quiser, por exemplo, fazer uma coisa que está no centro, né? Eu posso usar coordenadas relativas, né? Então, por exemplo, 50% do eixo poderia... deixa eu desenhar aqui que vocês vão entender melhor. Depois desse aqui, eu vou fazer agora um novo desenho. Então, vou desenhar aqui um círculo, né? Aí acho que aqui não precisa por enquanto de nada. Vou desenhar um círculo no centro ali da minha figura, né? Então, para mim desenhar ela no círculo, vou usar aqui, né, sistemas de coordenadas do eixo relativo, né? Então, relativo vai ser de 0 a 100%. Eu vou colocar aqui na metade do gráfico, né, em x, e na metade do gráfico em y, e aí vou desenhar então um círculo, e aí vou então colocar aqui uma unidade de raio, né? É raio mesmo. Então ele vai desenhar pra gente aqui um círculo no centro, tá vendo? A umidade ficou bem pequena ali, né? Talvez ali seja, sei lá, vou colocar 20, que talvez uma unidade... tá vendo? Então a gente tem um círculo que está no centro aqui dessa figura, né? Então, perfeito, poderia ser alguma coisa dessa forma. Bom, eu quero então agora indicar que essas duas figuras, né, elas estão para cá, né? Então vamos mover esse círculo aqui mais para cá, né? Vamos colocar ele aqui a 0,25 do eixo X. Esse aqui está muito grande, acho que 10 vai ser suficiente. Tá legal, né? Preciso descer um pouquinho aqui, passar para 0,4. Eu quero que esse círculo aqui ele envolva, né, esses dois gráficos aqui. Tá legal. Então esses dois gráficos ali estão mais ou menos interessantes ali no círculo, perfeito?
esse círculo, eu vou mudar aqui a cor dele, vou colocar que ele é dashed, né, que seria pontilhado, e vou mudar ele para um cinza, né? Acho que, como as duas ele tem linhas diferentes, de cores diferentes, né? Então a gente ficaria ali com algumas observações. Então tem ali, né? E aí colocar uma setinha para cá, né? Indicando que essas duas figuras estão no eixo da direita. Vou desenhar uma setinha. Tá, então vou fazer aqui um draw. Vai ser uma setinha, né? Vou usar esse mesmo origem aqui do círculo. Talvez eu tenha que pegar um pouco mais para a esquerda. Deixa eu abrir aqui de novo a minha biblioteca do Tixi. Aqui. Aí é isso, esse mesmo. Tem como a gente pegar. Tá vendo que esse. Acho que isso funciona só no ambiente de nós. Então esse aqui é o. Eu queria pegar, na verdade, a parte de baixo do círculo, mas acho que esse negócio aqui de pegar a parte de baixo do nó, na verdade, funciona quando a gente está usando o modo nós. Eu desenhei o círculo ali sem nó. Eu não sei se vai funcionar. Tá bom. Então, vou começar dessa posição, vou desenhar setinho para cá, né? Então, duas linhas para poder fazer uma setinha. Na verdade, aqui eu posso fazer o seguinte, né? Vou colocar aqui, né, um outro sistema de um outro ponto qualquer, né? Eu sei que esse aqui é o centro do círculo. Então, vamos colocar aqui um ponto um pouco mais para cá, né? Então, vou descer aqui, em vez de ser 0,25, né? Vamos colocar 0,15, acho que seria interessante, ou 0,2, não sei. Vou colocar 0,2 aqui. E vou descer aqui para 0,3, o Y, né? E aí, como eu quero que ele faça uma seta que faz essa curva aqui, né? Quando é uma reta, uma linha, né? A gente usa esse comando. Se eu quiser que ele faça uma curva, né? Faça uma coisa assim, né? Um ângulo de 90 graus, eu posso usar este comando aqui, ó. E aí ele vai fazer essa setinha aqui para mim, desse comando, tá vendo? Perfeito? Acho que pode ser até razoável a direção ali da seta. Vou mudar ali a cor para cinza, e a origem desse ponto aqui tem que ser um pouco mais para baixo. Eu quero sair da borda disso. Como isso aqui é 10, talvez seja 0,3 aqui. Não, 0,3 está muito. 0,25. Vamos ver se eu consigo pegar a borda da figura ali com esse ponto. Ih, mudei no lugar errado. Esse aqui que eu quero mudar. 0,3. Perfeito, ficou legal. Então aqui eu estou pegando a borda desse círculo, indicando isso. Essa setinha, né? Não gosto dessa setinha, quero agora mais essa daqui. Vou mudar o desenho da seta. E aí a gente consegue então fazer anotações na figura, usando o próprio Tixi, né? Por exemplo, indicando aí essas coisas. Eu posso inclusive colocar observações de texto, né? Assim como eu usei aqui, né, um nó, né, para indicar aqui, por exemplo, esse M, tá vendo lá? Então, eu poderia fazer isso também, né, colocar um nó, por exemplo, em algum ponto, né, do meu gráfico, usando aqui, na verdade, um sistema de coordenadas, né, do eixo, e aí escrever algum texto num ponto. Então, eu posso colocar observações aí no meu gráfico, usando o pacote Tixi dentro do PGF Plots. Perfeito? Tranquilo? Bom,
Por fim, né, última funcionalidade que eu gostaria de mostrar para vocês aí relacionados ao pacote TICKZ é uma extensão, né, do pacote TICKZ, que é o CircuitZ, né, serve para a gente desenhar circuitos elétricos usando o TICKZ. Ele tem uma ferramenta também para online. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Bom, esse é o editor, né, de circuitos, usando a biblioteca em CircuitZ, né. Ele funciona muito parecido aqui com o editor que eu mostrei anteriormente para o TICKZ, né. Então a gente tem aqui do lado, né, alguns componentes elétricos que eu posso usar aqui, né, para poder desenhar um circuito. Para engenharia mecânica é interessante aí, né, para os alunos que estão estudando mecatrônica, né. Mas também, né, na parte de circuitos térmicos, né, na parte de transmissão de calor, aparecem alguns desenhos que a gente poderia desenhar, né? Então aqui, se eu, por exemplo, fizer aqui, eu consigo construir um circuito, né? Ele vai montando para mim os componentes. Eu tenho o código aqui do meu lado, né? Então eu posso montar aqui o meu circuito, né, com resistores, né, diretamente aí do meu circuito. A linha de grade ajuda bastante aqui. Evidentemente, assim como qualquer biblioteca, né, do LaTeX, vocês podem consultar aí, né, o manual em PDF, né, da documentação, né, onde tem vários exemplos aí para a gente usar, né, algumas funcionalidades mais avançadas, né, como por exemplo, né, o uso de cores, né, etc. Perfeito? Bom, fico por aqui nesse vídeo e vejo vocês aí no próximo vídeo.